Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Feliz 2025, primeiramente. Chegamos aqui no dia 1º de janeiro de 2025, um lugar onde um ano cheio de novidades, né? A gente vai ter muita coisa pela frente, governo socando imposto no povo. E bora que bora, o cenário daqui para frente é só para trás. Tudo tem tendência a piorar bastante no quesito economia, no quesito impostos. Bom, o assunto do vídeo não é esse. Eu já gravei um hoje falando sobre isso. Ah, aproveitei que não tem ninguém em casa, tá tudo vazio, as crianças não estão aqui, então. Ó, o silêncio. Silêncio incrível para. Eu já vou gravar uns 10 vídeos logo, então vocês vão ver um monte de vídeo com essa camisa. Mas, bom, bora lá pro vídeo? Então, 2025 a gente está iniciando aí com planos novos, né? De investir, de aprender a guardar dinheiro. Bom, alguns dados do Serasa que saíram recentemente, eles mostraram que 78,3% das famílias do Brasil estão endividadas, seja pouco ou muito, não sei, eu não cheguei a avaliar esse dado muito profundamente. Mas o cenário de dívida no Brasil é uma coisa tensa. Por quê? Inegavelmente a gente sabe que a inadimplência entre o povo é alta, porque a gente vê muito taxa de juros estourando lá em cima. Eu nem me refiro a Selic. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Se a gente for analisar a Casas Bahia, alguma loja assim que vende, né? Sabe como é? Que vende celular, móvel, esses trem. Loja de varejo, sabe? Elas geralmente têm uma taxa de juros muito alta quando a gente se refere a comprar no carnê, porque eles já têm a noção de que o pessoal não paga. Que às vezes por maldade, às vezes por não saber se controlar com as dívidas, não saber organizar, sabe? Não ter um procedimento em que eles saibam o que estão fazendo e conseguir dar conta de pagar em dia tudo isso que estão devendo. Ou seja, os juros é uma forma dessa empresa se proteger do calote, às vezes calote, às vezes atraso nas parcelas da pessoa, tudo depende muito de caso a caso, sabe? Não dá para mim julgar a coletividade com um exemplo só. Fica muito raso o que eu falo. Então eu acho melhor dizer para vocês o seguinte: como eles precisam se proteger do prejuízo, vamos colocar assim, fica melhor. Ah, eles acabam elevando as taxas de juros, colocando o preço de um produto lá em cima, você leva um no carnê e paga dois, três, de repente. Fica muito mais caro, muito mais elevado. Por isso, acaba ficando mais caro, entende? Por exemplo, se um produto que custa 1.000, você vai no carnê e passa 2.000, muito mais caro. Eles precisam se proteger dessa, dessa possibilidade de prejuízo, tanto em loja de varejo, banco, qualquer coisa do tipo. Os juros ele é uma forma de remunerar e dar segurança a quem se promove, oh, meu Deus, a dicção nota 10, se propõe a emprestar o dinheiro para o tomador de crédito, ou seja, o emprestador de crédito se propõe a emprestar o crédito para o tomador de crédito. Ou seja, isso é uma forma de remunerar quem está emprestando o dinheiro, entende? Por isso, fica um pouco mais caro e nos leva à seguinte questão. Se fica mais caro, demanda mais dinheiro e as pessoas não se organizam para pagar porque acha que vai dar para pagar, compra mais alguma coisinha ali parcelado do cartão em 10 vezes e vai se enrolando com o tempo. Por isso, por exemplo, eu já trabalhei de caixa de supermercado durante alguns meses. Foi inclusive em 2024, num passado bem recente, que eu via muita gente parcelar a compra de cartão de crédito duas, três vezes e eu não via muito sentido nisso. Por quê? Quando você parcela um consumível, seja alimentos, igual eu via no supermercado, gasolina, sabe, consumíveis que você não consegue estar utilizando duas vezes,
Então, acaba não fazendo muito sentido, porque você precisa pagar ao longo de 3 meses, ou seja, você paga ali a mesma compra 3 vezes ao invés de dar só à vista. Aí você vai se enrolando ao longo dos meses, comprometendo o orçamento. Por exemplo, você faz essa conta hoje, em janeiro, você vai pagar 1º de janeiro, 1º de fevereiro e 1º de março. Ou seja, 3 vezes pela mesma coisa. Você comprometeu os próximos 90 dias. Isso é um problema bem profundo que as pessoas acabam não se dando conta, porque você compromete o futuro. Ou seja, ele limita um pouco do seu espaço de manobra com o dinheiro. O que eu me refiro com espaço de manobra do dinheiro? Limita seus planos, limita você juntar dinheiro no futuro, limita você gastar com outra coisa. Com outra coisa pode ser qualquer coisa que te venha à cabeça agora. Te limita a guardar um dinheiro também para alguma eventualidade, fazer uma reserva de emergência. E se, por exemplo, Deus queira que não, mas a gente sabe que imprevistos acontecem. Já pensou você ser pego desprevenido por algum imprevisto que te custe muito dinheiro? Por exemplo, algum remédio muito caro, algum... A gente sabe que eventualidades acontecem, um parente falecer, e tem uns custos elevados. Material escolar no começo do ano também fica caríssimo. As papelarias e o pessoal que vende material escolar espera para meter a faca na gente. Eles não perdem tempo para dar uma lucrada, mas isso, querendo ou não, é sazonalidade, faz parte sim do comércio. Mas, voltando ao assunto, a gente sabe que eles metem a faca porque é sazonalidade, é igual coisa de Papai Noel no Natal, aumenta muito, pisca-pisca, aumenta a venda também bastante. E tem inúmeros exemplos desse assunto. Então, voltando para a parte das dívidas, a gente vê que o pessoal deixa muito para comprar em cima de sazonalidade, fica mais caro também, gasta mais dinheiro. Então, uma programação prévia ali do que se queira fazer é importante também, conhecer o futuro, ter planos e trabalhar em cima desses planos, não ficar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, faça 2 coisas no máximo e tá ótimo, nota 10. Acabou as 2 coisas, 3 talvez, depende muito do que você queira. Começa as outras. Se você tentar tudo de uma vez, não vai dar em nada, vai dar problema e você não vai dar conta de pagar, vai se embolar. Ou seja, apesar de a gente viver na sociedade que mais tem acesso ao crédito, a gente consequentemente também está no meio da sociedade que mais deve, que mais atrasa a conta, que mais paga juros. Isso é uma coisa horrível. Juros só é bom para quem recebe, para quem paga um prejuízo que às vezes costuma ser muito grande até. Depende muito do tamanho da sua dívida também, não sei. Mas uma coisa que não me entra na cabeça, que não me faz sentido, é o pessoal ficar dando juros de graça pro banco, pro governo, por atrasar IPTU, não sei, algum imposto do tipo, para que inclusive você pode ir até preso. Não, mentira, no Brasil não existe prisão por dívida, a não ser pensão alimentícia, mas o resto não dá cadeia. Mas te dá uns juros aí que é brabo, é ruim. Você toma um prejuízo que é incomensurável e que você poderia estar usando para uma coisa melhor. Ou seja, ao invés de estar pagando em dia e pagar só o que é devido, você paga mais além do que deveria. Por exemplo, ia pagar 300, atrasou uma semana, paga 310. Claro, pegando um exemplo aleatório, assim. Ou seja, você acaba tomando prejuízo por atrasar. É o famoso dinheiro é mais caro no futuro. Ou seja, quando você posterga uma dívida, joga ela para frente, joga para o futuro, ela fica maior, fica mais cara. É igual alguns exemplos que um aluno meu me citou, não vou dizer o nome, mas a mãe dele queria pegar empréstimo para quitar as contas. Aí eu perguntei para ele, mas qual o intuito desse empréstimo para pagar as contas? Porque ao realizar o ato de pegar o empréstimo, você está contraindo uma dívida. E aqui você paga as dívidas, você só ganhou mais prazo. A dívida aumentou de tamanho e você ganhou mais prazo. Porque o empréstimo, para suprir a dívida,
tem que ser no mínimo igual ao valor da dívida, paga as contas, aumenta o prazo e, consequentemente, aumenta junto o tamanho da dívida, ou seja, você se lasca no longo prazo. Então eu falei com ele, ó, avisa ela, presta atenção nesse detalhe, porque quando aumenta o prazo, aumenta o valor junto, ou seja, você só trocou a dívida de lugar e aumentou ela de tamanho, não fez uma efetividade real, sabe? Foi mais prejuízo do que propriamente dito pagar as contas em si. Foi só ganhar prazo e nada mais. Por isso é importante ter atenção a esses detalhes, ter atenção a juros. Mas claro, essa estratégia do empréstimo também ela tem um outro detalhe, porque algumas dívidas às vezes costumam ter juros maiores do que empréstimo. Ou seja, você pode pegar, pagar as dívidas, não atrasa as dívidas, quita elas com o empréstimo e você paga juros menores no empréstimo por não atrasar. Claro que é uma ideia, mas como eu costumo falar para vocês, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ter um intuito por trás e saber, ter noção do que você está fazendo. Por isso a matemática analítica, a finanças analítica são importantes demais para que você conheça, para não tomar decisões equivocadas baseadas em coisas que você não sabe. Por isso, galera, eu prego muito isso para vocês. Conheçam a matemática financeira. É importante demais no dia a dia para você não estar tomando prejuízo. Entende? Quanto mais você conhece, mais você aprende, mais você sabe, menos você tende a tomar prejuízo com esse tipo de coisa. Entende? O conhecimento liberta e liberta os seus bolsos também, inclusive, de desamarra dessa ideia de ficar dando juros de graça, seja para quem for. Também outra ideia, quando você pega emprestado com um amigo, dependendo do amigo, né, não sei, eu tenho alguns que emprestam fora de juros. Ou seja, é mais ideal você pedir emprestado a alguém que não cobre juros, depende muito da pessoa, vai do gosto da pessoa e da confiança dela em você também. Você pode pegar com ela emprestado sem juros, você devolve exatamente o mesmo valor para ela e fica jóia, sem problema. Mas, como eu falo, depende da pessoa, depende da confiança dela em você e vice-versa. Então, são muitas questões que demanda análise aí para ficar bem show e para você ter o melhor resultado financeiro possível. Então, conheça, analise, aprenda, bote na ponta do lápis, veja quanto vai dar pela opção A, pela opção B, pela opção C e veja o que te dá menos prejuízo, o que te dá mais lucro. Depende muito da análise do que você for fazer, tá bom? Mas bom, galera, o vídeo foi esse. Obrigado demais por terem assistido até aqui. Feliz 2025. Que nesse 2025 vocês possam ter muitos bons aprendizados, muitos bons resultados. Que nesse ano a gente possa também estar dando uma melhorada nos nossos investimentos, que seja um ano de muita prosperidade, muitas coisas boas para cada um de vocês que se dispuseram a estar acompanhando a gente até aqui, tá bom? Obrigado demais por terem visto até aqui, deixa o joinha de vocês e fui!